Lucas 12, 41. Deixa o texto aberto e deixa eu falar algo com você para a gente começar a pensar a palavra. Quando se fala da vinda de Jesus, geralmente esse assunto ele vem dentro de algumas controvérsias. Todo mundo sabe que vai ter um período de tribulação e 7 anos de tribulação. E aí se quer saber, Jesus volta no início da tribulação, a igreja vai passar a tribulação, a igreja vai ser arrebatada, a igreja vai... Todos esses assuntos são válidos, tem o seu lugar, tem o seu papel, tem a sua discussão. Não muda em nada o fato de que um dia nós estaremos com Cristo, de que Ele vem nos buscar, de que um dia haverá um juízo onde todos compareceremos diante de Deus para prestarmos conta da nossa decisão eterna que está sendo decidida agora. Todos nós teremos que estar ali, comparecer, e vai se abrir livros e o livro é o livro da vida, onde consta o nome dos salvos que entenderam Jesus e quiseram o sangue dele cobrindo seus pecados. Os livros serão fatos sobre nós que serão abertos, ali não haverá segredo. E todos nós seremos de uma vez por todas trazidos ali à luz, julgados, penalizados ou absolvidos. Depende da escolha que estamos fazendo hoje. Só que ficar só nisso cansa. Falar só daquilo que virá cansa. E algumas pessoas até desdenham disso. Já não se fala mais nisso, né? Tem uma canção aí, já não se fala mais de salvação e disso não quer pregar. É verdade. Esse fato aí é um fato, parece que eu me sinto um louco falando. E antes da pandemia eu me sentia mais louco ainda, porque depois da pandemia não, todo mundo quer saber como é que virá a ser o fim do mundo. Até quem não crê em Jesus quer saber se esse mundo acaba, se vai ter alguma coisa, um colapso, alguma coisa doida aí que nós precisamos esperar. E sim, querido, esse mundo ainda sofre bastante, mas o meu assunto não é esse. A questão é que quando se fala da vinda de Jesus, Jesus vem. Eu não tenho dúvidas e eu tenho total certeza do que eu falo para você. Eu me preparo tanto para a vinda de Cristo, quando pergunta assim, segundo filho, eu falo, cara, não dá nem tempo, nem sei se o primeiro chega a casar, cara. Sinceramente, eu estou falando sério, hoje eu pondero minha vida nesses pensamentos, literalmente. Se você me viu já fluindo naturalmente falando da vida, mas aí, pastor, sei lá, cara, ter o segundo o quê? Por Deus quiser, ele venha, mas, ou ela, sei. Eu não estou fechado a isso, mas também não planejo mais minha vida assim. Eu fico pensando na aceleração do evangelho. Eu estou pensando nisso. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa sair de hoje aqui, desse momento que nós vamos ter com a palavra, um pouco mais aberto a entender a vida de Cristo por outras óticas. Você precisa entender o que você precisa estar fazendo. É perigoso desejar Jesus vir e você está faltoso. E eu quero falar sobre isso hoje. Nós vamos falar da vontade do nosso Senhor. Olha o texto. Pedro tentando se esquivar. Gente, Pedro é uma maravilha. Que figura. Então Pedro perguntou, Senhor, esta parábola é só para nós ou também para todos? Ele está sabendo que alguma coisa está ferindo ele. Ele está falando assim, mas se aplica a todo mundo? O Senhor respondeu, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa? É uma pergunta, para lhe dar o sustento no devido tempo. Quem é? Aí ele diz, bem-aventurado, é aquele servo. Ele não fala, né? Não fala assim, é esse, é aquele. Ele fala assim, bem-aventurado é aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, lhes digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo, meu Senhor demora para vir? E começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se. O que vai acontecer? Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, em hora em que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-os, presta atenção nessa frase, com os infiéis. Aquele servo que conheceu, a esses dois fatos aqui, eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. Aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Só muda a severidade do castigo. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido.
e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Que o Senhor nos abra o entendimento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido, esse texto fala do princípio da mordomia. Uma casa, naqueles moldes, né, onde se tem alguém confiado dos bens, não é o dono da casa, é uma pessoa que, qualquer pessoa simples, que é encarregado de ficar ali e administrar os bens de alguém. É isso que Jesus está falando. Quem é essa figura que o seu Senhor falou, olha, vem aqui, eu vou me ausentar um pouco e eu quero que você fique dentro da casa e para que os demais não passem fome, pegue todos os meus bens, pegue tudo que eu possuo, administre para as pessoas não passarem necessidade, até que eu volte. A ideia é, a casa vai ficar sem o dono da casa por um tempo, então você fica aí e algo irá acontecer. Eu espero que quando eu voltar esteja todo mundo alimentado, vivo, e a casa esteja organizada e plena, assim como eu estou deixando. A ideia, querido, e isso já foi uma crise para mim, é que o reino de Deus ele é sempre comparado como uma responsabilidade deixada por Cristo a nós. É interessante a gente pensar, por quê? Porque sempre tem uma casa que o Senhor dela não está na casa. Aí, em Mateus 21, 33, tem uma vinha, onde o dono da plantação não está lá. O que ele fez? Organizou, fez tudo ali, cercou tudo em volta, construiu torre, colocou tudo para fluir muito bem, e de repente diz a Bíblia que ele se ausenta do país e deixa a vinha na responsabilidade dos servos. Essa ausência de Cristo é o que mata cada um de nós. Sabe por quê? Quando a gente olha para a igreja, os homens estão fazendo da igreja o que querem. É fato, não temos mais o que pensar. A brincadeira chegou no nosso meio e a gravidade dos atos dos pastores está enorme. Só que o que acontece? Quando a gente olha assim, não parece, a gente não pede assim, Deus, que algo maligno aconteça com esse homem, que ele quebre a perna enquanto estiver pregando, para que vejam que ele é um falso profeta. Será que vai acontecer assim? Não. Tudo é deixado conforme a má administração e tudo é deixado conforme a boa administração. Cabe a cada um saber, o Senhor virá. O reino de Deus é um reino de tanta responsabilidade que ele traz alerta, mas nunca olhe o reino de Deus como um sistema de medo. Essa mensagem não pode amedrontar você, tem que despertar a tua fé. Eu quero falar, se você sabe essa sua função, esse princípio da mordomia é o princípio de todo crente, não é o princípio de um pastor. É o princípio de que Jesus se ausentou e deixou uma tarefa para você. Meu irmão, tu tá igual, a gente costuma dizer, cego, tiroteio, perdidaço, ouvindo só o barulho e se perdendo em meio a esse movimento. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando ele voltar, ele vai voltar para observar a tarefa e ele vai perguntar quem é o dono da tarefa. Ele não vai ouvir os seus argumentos, ele não vai ouvir. E tem dois servos ali, depois a gente fala. Mas hoje, o teu Senhor, ele está meio que parece que bobão. Jesus te deu uma tarefa, às vezes dentro do teu coração já tem coisas muito claras que tu precisaria estar fazendo na casa para que a casa estivesse funcionando. Você já sabe que o reino de Deus tem o seu lugar, você já sabe o seu papel, você já conheceu a vontade do seu Senhor e simplesmente você está aí ignorando, fazendo bom ouvido de mercador. Tá tudo bem, tá bom, fala aí, eu vou ouvir aqui, eu vou pagar para ver, eu quero ver se isso vai acontecer. O problema todo é que hoje isso não tem consequência nenhuma para a tua vida. A casa vai virar a bagunça que você decidir plantar nela. Vai virar o lugar que deveria alimentar, vai virar o ambiente da tua embriaguez. O ambiente que você deveria oferecer comida, você vai comer da comida que deveria dar. Você vai virar essa baderna do reino de Deus. Baderne o reino de Deus. Pode ficar tranquilo. Ele não virá fora da hora. Eu queria muito que pudesse ser, diferente. Confesso a você, não poderia ser assim. Ele enxergou uma baguncinha, ele podia pular aqui e falar assim, então... É para isso que nós temos essa frase, conhecer a vontade do Senhor. Meu irmão, por favor, olhe para mim, sem nenhum ilusionismo, nada. Eu não quero te enfeitiçar hoje, pelo amor de Deus. Eu quero te fazer pensar numa coisa, você consegue dar conta de entender a vontade de Deus e olhar para tudo que está acontecendo e falar assim, isso não é a vontade de Deus, deixa eu me posicionar. Nós não estamos aqui num ambiente para a gente ficar julgando a igreja dos outros, não é isso não. É para a gente olhar o reino e tudo que o reino deveria, e tudo que o reino esperaria, e então, já que eu conheço a vontade do meu Senhor, eu vou me aprontar. Deixa eu tirar a minha da reta. Deixa eu me organizar.
deixa eu me tirar desse lugar de condenação, porque quando ele vier, eu não quero achar um senhor irado, eu quero achar um amigo que vai me receber no reino dele. O que acontece com Pedro? Ele está querendo saber, para quem foi isso que o senhor acabou de dizer? Qual era a questão aqui? Vigilância. Ele falou, olha, você tem que estar com a lanterna acesa, pronto a abrir a porta para quem quiser entrar na festa de casamento. Pedro fala, para quem é essa fala sua, essa parábola? Nós temos que entender que fomos nós que fomos encarregados. É interessante que o apóstolo Pedro ele entendeu o recado. Em 1 de Pedro 4,10, que é a carta que ele escreve, ele vai dizer isso aqui, ó, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ninguém vai ser cobrado pelo aquilo que foi do outro. Ninguém. Todos seremos advertidos e cobrados e julgados e penalizados de acordo com o que foi entregue para nós. E é interessante que tu pensa assim, mas é quem muito é dado, muito é cobrado. Eu não quero nem receber, pastor, desculpa, eu estou até evitando ler a Bíblia para conhecer menos. Então, tem castigo para você também. O problema todo é que o teu Senhor, quando ele te assumiu para si, quando Jesus abriu o reino para você, ele não estava pensando no que você queria ofertar a ele. Ele estava pensando no que você deveria entender que ele espera de você. Entendeu a diferença? Não? Você não está na qualidade de dizer para ele assim, então, o Senhor espera de mim que eu vá às outras nações? Eu não vou. Eu não estou disponível a isso, Jesus. Querido, não existe. Esse é o evangelho dos homens. No evangelho do homem, você dá a Jesus o que te resta, o que sobra de você, o que você decide que é justo. No evangelho de Cristo, ele é Senhor. Ele olha para você e fala assim, eu te encarreguei, eu te compliquei, cara. Olhei para você, não fui com a tua cara, tu fazia muita besteira, agora eu vou te chamar para o meu reino para sofrer. Foi isso que ele fez com Paulo. Ele foi atrás de Paulo e falou assim, eu quero pegar o mais maluco que está matando um crente e vou fazer dele o mais perseguido. Esse homem vai se lascar por mim. Em outras palavras, ele falou, vá lá e pregue para ele o quanto que importa que ele sofra pelo meu reino. Você tem noção? Você não está num lugar, eu não estou nesse lugar de escolha. Isso é perigoso. A igreja de Jesus, ela tem um problema, porque ela tem uma educação que não é bíblica. Ela é educada nos moldes do homem. E o homem, o que ele quer? Ele quer apenas que você faça uma tarefa aqui na igreja. Poxa, tá vendo a obra aí? Vem ajudar na obra, a gente já vai se enganar. De vez em quando, ora pela vida de alguém e tudo vai dar certo para você, vai estar tudo bem. Mas não vai ser assim. Você não conheceu, mas tinha uma vontade. Meu irmão, eu não sei se você teme, mas o ato de não perguntar qual é a vontade dele, a Bíblia diz que já é uma loucura. Paulo está orientando aos Efésios e fala assim, vocês precisam procurar conhecer a vontade do Senhor. Então preste atenção aqui, não dizer assim hoje, eu decido não saber o que ele espera de mim em relação aos outros. Não é sábio, não é sábio. Sabe por quê? Como Pedro está dizendo aqui, nós fomos encarregados daquilo que ele nos confiou e nós temos que servir aos outros com isso. Tem alguém dentro da casa que está exposto ou alguém que está dentro da casa que está alimentado, sempre tem a ver com o outro. Nunca a casa de Deus ou o reino de Deus vai ser apresentado por uma pessoa. Não tem a ver comigo. Você entende? Não tem a ver com eu me tornar pastor. Não tem a ver com isso. Nenhuma pessoa que se coloca num cargo onde Deus está ali usando aquela vida para atender pessoas, deveria pensar que aquilo ali é por si. Meu irmão, é muito sofrido. O de verdade, essa função aqui de verdade, ela é muito sofrida. Não é assim, não é por mim, é pelo outro. É olhar o outro, é preferir o outro, é viver pelo outro. Isso é a essência disso. Talvez você não está ouvindo a vontade do Senhor porque você ainda faz disso tudo uma coisa sobre você. É uma coisa de aonde eu me encaixo, o que eu deveria fazer, para onde eu deveria me mover. E ele está vindo. O má recado hoje, a vinda de Cristo nessa perspectiva, ela não é boa. Porque enquanto ignoramos conhecer a vontade do Senhor, enquanto nos afastamos de entender aquilo que Ele tem, e aqui, vontade para ficar muito sério e muito simples também, nós estamos falando de vontade geral.
E nós estamos falando de vontade objetiva, aquilo que é direcionado para a tua vida. Jesus, ele tem uma vontade geral, qual? Sirva, pregue, tudo isso é a todos. Pedro tentou falar, é para quem? Ele falou, para o servo. Essa resposta, ela ficou tão genérica, acho que até o Pedro pensou, no final das contas eu não entendi foi nada, que ele contou um negócio dizendo que tem um que conheceu, tem outro que não conheceu, tem um que se aprontou, tem outro que não quis nem saber. Então vamos lá, meu irmão, eu não sei se você está comigo, mas eu quero te encrencar. Eu quero te mostrar que o fato de você não querer pensar no outro, viver para o outro, pensar o que você poderia ser útil na vida do outro, e, pior de tudo, o fato de você não querer perguntar a Cristo como que você seria útil para a vida de alguém, ou se você está onde tudo que Ele te pediu, é isso que você deveria estar fazendo. O fato de você não fizer essas perguntas, o fato de você ignorar essas questões, o fato de você não querer essas respostas, isso não irá te ausentar. Eu quero que hoje você saia daqui entendido de que o fato de você viver para si, que é isso que o servo fez da parábola, tomou, embriagou, comeu, encheu a pança, não quis saber dos outros, começou a desdenhar das pessoas, do cuidado que ele foi estabelecido, isso trouxe sérias consequências para ele. E vamos lá, obras não salva, né? Mas nesse quesito aqui ele foi parar onde? Condenado com os infiéis. Eu quero que a gente comece a abrir a mente para entender que uma vez que fomos salvos, nós temos um Senhor sobre a nossa vida. Salvação, querido, não é Deus te tirando do inferno e te levando para o céu. Salvação é Deus te tirando de você, te colocando em Cristo. Do pecado, no espírito, do império das trevas, ao reino da luz. Você entende isso? Salvação não é você agora estar indo direção ao céu, pronto. Não, salvação tem um problema, que antes nós éramos o quê? Mandados pelo pecado e por Satanás, é isso que diz a Bíblia, e depois fomos transportados para termos um outro Senhor. Se confessarmos a Jesus como Senhor. Se eu chamo Jesus de meu dono, aquele que tem a minha vida, é isso que diz o texto bíblico. Eu preciso querer que Ele agora passe a estabelecer sua vontade em mim. Não é isso que nós rezamos, oramos, ou fizemos de forma totalmente hipócrita? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como ela é feita no céu. Você quer saber como é que é lá? Tudo regido plenamente por aquilo que Ele estabelece. O reino perdido é esse, que você está trabalhando para resgatar com Ele. Então vamos lá, você já rezou, pare de rezar isso. Você está se complicando, porque a vontade de Deus ela é estabelecida na terra por meio dos seus. Então pedir a vontade dele e não executá-la e não viver para ela, é o mesmo que nada. Eu quero te mostrar uma essência do Senhor que você diz ser o Senhor da sua vida. Jesus, ele é ligado aos serviços. É tão interessante que cada um dos três, Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm uma função dentro do servir, dentro do fazer. 1 Coríntios 12, 4 a 6, diz assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ele fala de dons, ele fala de coisas, de atividades poderosas que o Espírito Santo é quem faz. Ele diz, o Espírito Santo, ou seja, pode ter diversidade de ações, mas quem age é o mesmo Espírito. Aí ele vai dizer assim, há também diversidade nos serviços. Quando ele fala Senhor aqui, mas o Senhor é o mesmo, ele está falando da pessoa de Jesus. No Novo Testamento, Jesus é tratado como Senhor. E no 6, há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Em outras palavras, Jesus ele é visto como esse servo. Foi ele que veio e serviu a mim e a você para sermos salvos, sim ou não? Foi ele. E Jesus, ele que nos chama para ser agora os seus servos, ele nos chama justamente para operar nesse serviço. A natureza de quem entrou em Cristo, ela não pode ser diferente do Cristo. Efésios 4, 7 diz, a graça foi concedida a cada um de nós, dizendo isso, Paulo estava dizendo que todos temos, e ele diz, segundo a medida do dom de Cristo. Por que ele não fala do dom do Espírito? Por que ele não fala do dom de Deus? Por que ele fala do dom de Cristo? Porque ele vai falar agora de serviços, porque ele vai falar agora de atividades. Olha para mim, querido, presta atenção, você só tem uma escolha, ser cristão e aprender com Cristo a servir gente. Não tem outra.
Quando vamos ao verso 11 desse Efésios 4, você conhece, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para que então os santos, no seu serviço, edifiquem o quem? O corpo de Cristo. Por favor, esses 5 ministérios, simplificando isso e trazendo luz aqui para de uma vez por todas a gente parar de banalizar isso. Preste atenção nisso aqui. A Bíblia não trabalha com cargos. A Bíblia não trabalha com cargos. A Bíblia trabalha com atividade de serviço em prol da vida de alguém. Você quer ser útil para o reino de Deus? Tem lugar para você. Você quer ser poderoso no reino de Deus? Aqui não é o seu lugar. Aqui não é o seu lugar. Mate essa natureza. Para que você, então, sirva alguém, você precisa de mortificação na sua natureza, porque a nossa natureza, ela quer sobrepor ao outro. Sim ou não? Nós queremos sempre a ponta. Veja pelas crianças. Sempre vai ter um na natureza dele ainda aprendendo, ou não nascendo de novo ainda. Essa pessoa vai estar sempre querendo dominar sobre as outras. É natural. Sempre vai ter alguém dentro do casamento querendo se sobrepor ao outro, querendo ser domínio, controle. Isso foi uma visão pós-queda. A mulher e o homem, eles não viviam essa dominação de um contra o outro. Era uma perfeita harmonia e unidade. O que aconteceu pós a queda? Deus precisou falar, mulher, teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. O domínio veio pós o pecado. A necessidade de controle, a necessidade... E aí o homem perverteu isso mais ainda, e nós agora abusamos disso, e quando Jesus viu os seus discípulos falando, eles estavam competindo quem era o maior. Imagina essa lista desgraçada. Porque foi a lista de chamado? Será que foi... Primeiro veio quem? O que eles estavam ali combatendo? Eles estavam divergindo, perguntando. Aí vem Jesus e fala assim para eles, sobre o que vocês estão conversando? Fala, não, quem é o maior? Botaram a mãe dos caras para pedir um lugar à direita e um lugar à esquerda. Jesus virou e falou assim, vocês entenderam errado. Nos povos, o maior, ele está sobre todos. Entre vocês, qual é a frase maravilhosa de Jesus? Não será assim. Ele diz, quem quiser ser o maior, seja servo de todos. Aí ele vai dizer o quê? O filho do homem, ele vai apontar para ele e falar assim, eu não vim aqui para ser servido, eu não vim aqui para mandar, eu não vim aqui para dominar. E detalhe, teve um momento que ele falou, João 13, eu sou Senhor, e vocês me chamam de Senhor, e vocês fazem bem, e sou mestre. Então ele não tinha crise com o lugar dele. A questão é que para que as pessoas fossem até onde ele queria levar as pessoas, ele precisou ser chamado de quê? Servo. Ele falou, eu preciso ser a oferta de resgate, eu preciso me dar em resgate de muitos. Meu irmão, preste atenção, se você não aprender o caminho da morte pessoal, da entrega pessoal, da renúncia pessoal, as pessoas elas não vão beber desse evangelho que está sobre a sua vida. Você vai ser uma pessoa, desculpe, para essa finalidade de servir pessoas, abençoar pessoas, curar pessoas, inútil. Deus continua te amando, mas você não pode dizer que Ele está continuando te salvando. Porque se Ele não está se assenhorando da sua vida, a ponto dele mostrar a vocês como operar. Essas 5 aqui não são nenhum tipo de cargo hierárquico. Aonde que vem primeiro, onde que vem por último, não. Você pode observar que apóstolo vai ser citado lá em 1 Coríntios 12, não vai ser no cargo ali de... Não é isso, não tem isso. Nós temos aqui pessoas enviadas, pessoas que falavam de forma inspiradas, pessoas que tinham uma ênfase em levar o evangelho àqueles que não foram, e temos uma ênfase no cuidado, e temos uma ênfase no aprofundamento daquilo que foi aceito no coração das pessoas. É o mestre, é o pastor, é o evangelista, é o profeta e o apóstolo, de trás para frente. Nós temos aqui atividade. Você não vai ter na igreja um enrijecimento. O que eu quero curar na tua vida? Se você quer fazer parte do que Deus está fazendo, e você é parte disso, você tem que entender que o importante nisso tudo é quem? O outro. Enquanto a sua vida não se revestir de um lugar onde você dê importância, priorize, oferte, se comprometa, se esvazie, você estará fora do que Deus está fazendo. Querida, a pior coisa que nós temos feito é pegar pessoas e botar elas em atividade.
Vamos lá, para a pessoa ficar firme na igreja, bota ela para limpar. As pessoas fazem isso. Não, vamos botar. Ele não é tão espiritual. Bota na integração, bota lá na porta. É assim que é feito. Não, ele sabe um pouquinho de Bíblia, mas ele não é crente. Vamos botar para as crianças, que ele sabe contar história. Fala que não, gente. A gente tem que parar de mentir. Fala que a gente não faz isso, gente. A gente não. Estou dizendo a gente como povo. Fazemos. Não é à toa que os treinamentos sobre o ministério infantil, você vai lá ouvir, a pessoa fala, não é a pior pessoa, não é o mais carnal que você coloca lá no ministério infantil. Por que isso está em todo treinamento? Quem já fez treinamento aqui já ouviu isso. Por que será? Está rindo por quê, Índio? Porque já ouviu isso. Já deve ter feito algum treinamento, se já fez, você vai ouvir isso. Gente, é assim que se faz. Menospreza quem vai para lá como se fosse um lugar de menos importância. Enquanto nós estivermos colocando dentro da cabeça das pessoas que Jesus bitolou elas, salvou elas e colocou elas dentro de um sisteminha que enrijece a vida delas. Meu irmão, tem tanta coisa de Deus, tem tanta coisa que Deus quer fazer e que tu podia estar participando. Tanta utilidade, porque o reino de Deus não é a igreja. Você tem que abrir a mente para isso. Você tem que entender que Deus está regendo. Deus está fazendo. Você tem que entender que o reino de Deus, por favor, vamos aprender e vamos tirar o analfabetismo bíblico do nosso meio. A Bíblia diz o quê? No mundo tem o joio e o trigo. Não é dentro da igreja. A igreja está no mundo, consequentemente, tem joio e trigo. Por favor, qual é a importância disso? Porque a Bíblia diz que o trigo é a semente de Deus no mundo. Deus não plantou a igreja na igreja. A igreja é a ferramenta de Cristo para acionar os súditos do reino, para pregar. Mas depois o reino entra dentro de nós e diz a Bíblia que Jesus começa um reinado dentro de nós. Por isso que você entende que quando você ora, venha a nós a tua vontade, perdão, o teu reino, seja feita a tua vontade, você não está orando um negócio vazio. Tu está pedindo, Deus, se o Senhor estivesse mandando, estava melhor do que a gente. Como é que o Senhor manda? Me ensina. Me faz fazer parte do que o Senhor está fazendo. Meu irmão, vai por mim. Se você abrir a sua mente, você vai perceber, nesse discurso aqui, pessoas começaram a pensar que a solução seria eleger o quê? Um evangélico. Ah, tem que ter um governador evangélico. E aí, temos que ou não temos que ocupar esses lugares? Temos que não temos que estar dentro de sala de aula, de tudo que é canto? Sim ou não, gente? Há lugar neutro a espiritualidade? Há lugar onde nós não devemos ser luz, há lugar ali que a luz é vedada? Você acredita em alguma coisa que seja um lugar isento da pessoa que está ali? A pessoa está ali totalmente isenta, ela está ali totalmente para fazer algo totalmente setorizado. Se ela está ali para ensinar, ela está ali só para ensinar. Você acredita nisso? Eu não acredito. Eu nunca fui para lugar nenhum sem minhas crenças. Eu sempre levei elas comigo no bolso. Sim ou não, gente? Não existe lugar neutro. Não existe lugar neutro. Não existe nada e nenhum tipo de pessoa que ela seja neutra. Ela vai estar ali com as suas ferramentas de vida, ela vai estar ali com o seu pensamento, ela vai estar ali com o seu psicológico, com a sua formação. Ela está ali formada, a palavra de Deus faz parte do nosso ser. Não tem como tirar isso de nós. E nós não podemos entender o reino de Deus numa perspectiva somente espiritual. Presta atenção aqui. Você já estudou como é que é a besta de Daniel? A besta de Daniel, que é a mesma besta do Apocalipse, que é toda essa figura de agressividade, perseguição ao reino de Deus, ela vem e recebe poder para mudar leis e tempos. Sabe o que ela faz? Ela altera a cultura. Ela altera o funcionamento das coisas. Lei. Ela altera o que vai reger as coisas. E a Bíblia diz que para ele fazer isso, o mundo merece, Deus deixa. Isso irá acontecer. Queira você ou não, vote você ou não, certo, errado, o que você julga que está certo, que está errado. Isso irá acontecer de modo global. Isso nós não podemos evitar. Agora, um crente que tem nesse discurso a questão de que deixa as coisas caminharem, rolando, morra abaixo, a tragédia é inevitável, ele não entendeu o que vem a seguir. Qual seria o significado do reino de Deus hoje
Como que você olharia? Deixa eu te mostrar um texto aqui. 1 Coríntios 15, 25. Como é que você dá conta de pensar isso hoje? Presta atenção nisso aqui. Porque é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Para. Quem reine? Hã? Oi, gente. Jesus. Importa que ele reina. É necessário que ele reine. Vamos ver esse texto. Vai lá. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ele está falando que esse vai ficar por último. Os demais, então, importa que ele reine até que... Então vamos lá, até que. Só que esse vai ser o último. Porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Ele está falando que Deus, aqui na perspectiva de Cristo como servo, não se sujeitou a Cristo. É isso que está escrito. Mas que Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Cristo. Por que essa hierarquia, se é indissolúvel a pessoa de Deus, essa unidade de Deus e Cristo? Porque aqui ainda tem um serviço acontecendo, querido. Quando Cristo veio à Terra, ele veio como homem, se esvaziou, precisou de ser cheio do Espírito Santo, precisou de falar com Deus, precisou de orar, e aquilo tudo não era teatro. E quando ele falou, Deus, por que eu estou sozinho? Por que me desamparaste? Ele não falou no teatro, não, ele estava falando realmente. E sabe o que está acontecendo ali? Ele está realmente sentindo a ausência de Deus. Então o que está acontecendo? Ele volta para o trono, e a Bíblia diz que tem uma tarefa não cumprida. Qual? Reinado. E ele está reinando até que tudo lhe esteja sujeito, menos Deus. Por quê? Por que isso? Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também fará o quê? Aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja o quê? Passa mais um, só para eu ver o texto. Isso, pode fechar. O próprio Filho vai fazer o quê? Se sujeitar. O que está acontecendo? Jesus, ele veio tomar o reino que foi feito para ele. É isso que diz o texto de Colossenses, que foi feito por meio dele. Tudo isso eram tronos que era dele. Se perdeu. Tem se perdido. Sabe o que a igreja faz? A gente não tem uma perspectiva de reinado. A gente tem uma perspectiva de rebaixamento de uma religião. Nos rebaixam a uma ideia pobre, você compra. Isso que é irritante. Eu sei que a igreja de Cristo, ela não está sob meu domínio. A igreja de Cristo é de quem? De Cristo. Ele nos dá o apacentamento, ele nos usa para apacentar, para que isso aconteça, para que ele se torne senhor da igreja, para que ele envie a igreja. Eu quero que você saiba que você é um missionário de Deus e muito poderoso sobre a terra. Deus, ele está esperando você para as causas mais horríveis que você possa pensar. Tem coisa que está na solução de você dobrar seu joelho e orar. Tem coisa que está esperando você perguntar, meu Deus, por que disso? Meu Deus, o Senhor não está vendo isso? Meu Deus, essa pessoa está sofrendo. Meu Deus, nós não temos resposta para isso. Ouse, meu irmão. Ouse falar para Deus que você compra a tarefa. Ouse falar para Deus, Deus, eu me comprometo, usa-me. Deus, eu quero sair dessa perspectiva. Não é para nós ficarmos só cantando louvores. A nossa canção ao Senhor é parte da nossa devoção, é importante, mas Deus te salvou para muito mais. Ele te ativou. E Ele quer fazer coisas, Ele quer reinar. Deus, Ele quer mostrar a sua oposição. Ele quer mostrar a sua oposição. Talvez nós não seremos políticos, mas nós temos todo o direito de fazer oposição política, a qualquer posição política. Porque nós não pertencemos a nenhuma delas. Nós somos súditos de um reino que tem sua justiça. Mas buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Nós temos um reino e esse reino tem leis, esse reino tem rei, esse reino tem regras e nós não pertencemos a nenhuma posição política, não há. Há ideias humanas que parecem boas, e nós a aplaudimos, e nós a rejeitamos. Então vamos falar do nosso serviço. É interessante que o serviço ele não começa, ele é para o outro, mas ele não começa sendo ao outro. 1 de Pedro 2, 4 a 5,
Está falando de Jesus como uma pedra de uma construção. Olha que texto maravilhoso. Chegando-se a ele, pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Jesus é essa pedra que quando o povo, a religião judaica viu, falou, não queremos. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados. Olha agora, casa espiritual, é interessante. Ele não fala para Deus colocar um sacerdote para cuidar de você, ele para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Ele está falando que Deus pegou você, tornou você uma casa de adoração e falou assim, me adore. Aí, fazendo isso, ele te estabeleceu como um sacerdócio santo para cuidar dessa casa que é você. Meu irmão, a casa está tão badernada quanto você está cuidando dela. A casa está tão organizada quanto você está organizando ela. Agora, preste atenção. Perceba como que a responsabilidade do serviço foi dada nas suas mãos. Você foi responsabilizado para cuidar da casa que você se tornou. Deus, ele te tornou uma habitação dele e falou assim, cuide, agora você é o trabalhador dessa casa que eu estabeleci. Comece em você o serviço, mas não pare em você. Olha que interessante. Aí, verso 6, por isso está na Escritura. Olha o texto que ele vai citar. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será envergonhado. Portanto, aí vem um comentário de Pedro, para vocês os que creem, é pedra preciosa, mas para os descrentes, aí ele cita um texto, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e de ofensa. Aí ele vai dizer, olha o que Pedro comenta sobre isso, sobre esses textos que ele citou, são esses os que tropeçam na palavra sendo desobedientes, para os que foram também destinados, vocês porém. O texto de Pedro é dizendo assim, teve gente que deveria identificar em Jesus uma nova construção, rejeitaram. Meu irmão, a religiosidade, a carnalidade humana, o farisaísmo, aquela doutrinação judaica que tinha no tempo de Jesus e que é muito presente no nosso tempo, ela rejeita Jesus. Porque Jesus pega gente simples, potencializa essa pessoa e fala assim, você hoje é meu sacerdote. Você tem noção desse? Ele não me estabeleceu como seu sacerdote. Ele te estabeleceu como a sua sacerdotisa. A casa que você é você que tem que cuidar. É o que está escrito aqui. Primeiro ele está falando, se cuide, cuide-se, zele, ofereça, oferte, faça funcionar essa casa de adoração. E depois ele vai dizer, vocês são geração eleita, sacerdócio real, um reino de sacerdote, que foi o que ele quis fazer de Israel. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Interessante isso aqui, sabe por quê? Você vai a Êxodo 19, Israel já era para ter sido um reino de sacerdotes. Deus nunca quis a tribo de Levi, gente, não foi desde o começo isso. Levi veio depois do bezerro de ouro. E o que aconteceu então? Tem um povo que olhou Deus fazendo um monte fumegar, pegar fogo, e de repente Deus falou assim, fala para o povo não pisar aqui. E tinha um povo que foi lá e morreu. Eles estão vendo a cena pavorosa, Deus se manifestando e fala assim, a gente não quer esse Deus. Fala você, Moisés, e depois vem falar com a gente o que Deus falou. Eles estabeleceram essa religiosidade. É isso que nós chamamos de religiosidade, aonde você fala assim, está suficiente ouvir quem fala com Deus e fala comigo. Eu não vou a Deus, alguém vai por mim. É o que nós estamos vendo, é o que nós estamos construindo. Se a gente não lutar, a gente constrói isso. Aí, de repente, vem Pedro e fala assim, não, se em Israel Deus queria eles como um reino de sacerdote e não conseguiu, conforme ele deixou especificado na sua vontade, eu quero fazer de vocês uma pedra preciosa para mim, um povo que é minha propriedade, entre as nações, eu vou fazer de vocês um reino de sacerdote. Deus falou assim, eu vou dar a vocês acesso à minha presença. Eles falam, não queremos não, obrigado. Manda alguém e depois vem alguém. Você já percebeu que toda religião tem essa ideia? De que para ir a pessoa da religião, você tem que ir a alguém da religião, que é sempre um grão-mestre, o pai, o padre, o papa. Sempre tem alguém que você passa por aquilo. Você nunca vai direto. Você sempre tem que mandar, você tem sempre secretário. Aqui não.
O reino de Deus tem anunciadores, pregadores, pessoas que falam, meu irmão, Deus é uma maravilha e Ele está esperando você por uma questão íntima. Pastores gostam disso. Quer ver? É de outra religião isso aqui, ó. Vou subir ao monte com o teu pedido, meu irmão. Estou indo para Israel, vou levar a tua carta para Deus. Isso é de outra religião, não é? Nessa madrugada, Deus está te chamando para fazer um compromisso aqui nessa live de oração. Envia teu pix e eu vou estar orando por você. Isso aí é uma invenção na minha cabeça, não é? Eu não bati a cabeça hoje, não bati? É que eu estou com dor no ombro, eu acho que eu estou variando aqui, não é não? Não acontece isso no nosso meio, onde todos são sacerdotes, mas só alguns podem entrar. Todo mundo é casa, todo mundo é sacerdote, mas só alguns possuem o Santo dos Santos. Estranho. O serviço começa você se cuidando. E depois você se tornando uma luz. E depois você transparecendo isso aos outros. E depois você levando toda a vida de Deus. Você está aí, meu irmão? Qual é o problema? Esse reino ele é um escândalo aos homens. Porque ele tem obediência, ele tem honra, ele tem tudo isso. Mas uma coisa que ele não tem você percebeu que é servos cuidando de servos? Quem é o Senhor? Um só. Não tem. Ele não vira e fala assim, mordomo. A palavra mordomo ali fica chique na tua cabeça, meu irmão. Mas na época não. Era só um servo melhorado. Era só o servo que seria maior, punido de forma maior. Se ele chegasse, o Senhor falasse assim, eu deixei aqui tanto, por que não tem? Ele que tinha que dar conta daquilo que ele foi encarregado. Então era uma pessoa com problemas maiores. Se sumiu, ele tem que dar conta. Se não chegou a quem tinha que chegar, ele tinha que dar conta. Você quer ser mordomo? Já pensa, né? Maluco no pedaço, já pensa no... Não, gente. Está todo mundo no mesmo quadro, Anselmo. É servo e servo cuidando de servo. Não pode tomar posse do reino para si. Não pode dizer, desculpa, Andressa, eu que estou aqui mandando, vou comer. Porque quando ele vier... Aí você sabe o que acontece? Presta atenção. Você precisa, então, depois de tudo isso foi dito, discernir e fazer alguma coisa. Sabe por quê? Se você não entender, se você a partir de hoje falar, eu não quero conhecer a vontade do meu Senhor, eu vou pagar para ver. Açoites nos aguardam. É isso. Para quem conhecer e não fizer, para quem procurar não conhecer, pensando que com isso alivia. Todos seremos condenados nessa postura. Para comer de conversa. Não tem ninguém aí que se salva. E existe um povo que Jesus ele tem uma expectativa. Isso aqui é uma verdade antiga da nossa igreja, mas nós estamos num tempo de falar de caminhos que nós trilhamos até aqui. Mateus 21, 42, o que vai acontecer? Quando Jesus ele chega em Jerusalém, está para morrer, e ele vai falar assim, deixa eu me desvincular de tudo isso. Aí olha o que ele fala, ele conta uma parábola e diz que o dono da vinha saiu, mandou intervenções ao longo dos anos, profetas e profeta, e todo mundo profeta, e nada, ninguém, absolutamente nada, conseguiu tocar no coração daqueles homens que se apossaram da vinha. Ele falou, tudo bem, vou enviar meu filho. Vai matar o filho. Mataram o filho. Aí ele vira e fala assim, sabe qual é a real? Olha o que ele vai falar. Então Jesus perguntou, vocês nunca leram nas Escrituras a pedra? Olha a pedra aí de novo. Que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus pergunta para vocês, nunca leram isso? Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Por favor, preste atenção. Ele está olhando para a igreja falando assim, a igreja vai dar conta. Ele está olhando para você, ele olhou todo esse quadro. Deus tem esse poder, amém? Ele não está preso no tempo. Ele tem um quadro inteiro e ele olhou assim para nós aqui em Figueira e falou assim, eles vão dar conta. E não é dos frutos que nós queremos dar, é dos frutos que ele espera, respectivos frutos. Tem um fruto específico. Aí olha só, todo aquele que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem essa pedra cair ficará reduzido a pó. Os principais dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles. Eles falaram, está falando da gente, está falando que a gente vai perder o reino, está maluco? É daí que eles começam a querer matar ele. Deixa eu ver o próximo texto.
Embora quisesse prendê-lo, não tinha medo da multidão, porque esse se considerava como profeta. Eles estão começando a falar assim, quer saber, a gente tem que acabar com esse cara. Ele está falando besteira. Como assim? Meu irmão disse, vem aqui, olha para mim. Você precisa discernir o que o Senhor está querendo da tua vida. Especificamente e de forma geral. E se eu fosse você, eu começaria a me aprontar. Porque ele não vai falar assim, Jefferson, por que você não fez o que o Bruno tinha que ter feito? Vai ser estranho uma pergunta dessa. Não vai estar essa pergunta na boca do Senhor. Ou, Anselmo, por que você não fez o que o Jefferson deixou para trás? Não. É tão forte o serviço e é tão forte o reinado de Deus, presta atenção, que todo aquele que fez pouco é tirado, ou aliás, quem não fez nada é tirado e dado a quem faz mais. Agora eu te pergunto, se era tarefa, se era fazer, por que na eternidade nós receberemos tarefa? Gente, ao contrário do que a religião prega, olhe para mim, você não vai ficar na eternidade de lençol branco cantando santo, 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 não. A Bíblia diz que estaremos para sempre com o Senhor e reinaremos. Cristo, ele vai fazer o que ele sempre estabeleceu desde o começo. Não tem nada... O Evangelho, toda essa etapa que você está vivendo aqui, não é um improviso de Deus, não, querido. É um resgate do que devia ter sido. Se Adão e Eva não tivessem pagado para ver se a morte viria ao desafiar aquilo que Deus estabeleceu, a gente estaria vivendo o reino de Deus na terra. Quando a gente entrar no reino, sabe o que a gente vai ouvir? Venham, entrem no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu falo, vocês estão atrasados, hein? Estava aqui desde o começo de tudo, era isso aqui que vocês tinham que ter entrado. O reino hoje habita a minha vida, amanhã eu habitarei o reino. Eu estou me tornando o que o reino é exteriormente, para que quando eu habite o ambiente do reino, eu não o perverta, porque foi assim. Entrou um aqui, Adão e Eva, e de repente a sua esposa dá vazão a um engano, o engano a engana, ela pega, come, pererê, parará, e diz a Bíblia o quê? Romanos 5:10, que a morte entrou e por meio dele o que é o pecado? O pecado entrou e por meio dele a morte, e a morte passou a todos. Olha a desgraça de alguém que abriu as porteiras para algo que não presta. Deus está fazendo o contrário. Deus está preparando gente para habitar um ambiente. Então, nós estamos nos tornando um ambiente por dentro para, então, podermos habitar. Por isso que a Bíblia diz que nós estamos sendo trabalhados para sermos encontrados sem mácula, sem culpa e em paz. Para quê? Para entrar no lugar que habita a justiça. A volta do Cristo, que aí sim, a Bíblia diz que esses reinos passarão a ser dele. Aí a coisa manda no outro nível. Agora eu quero fechar aqui falando algo. Meu irmão, se esforce ao máximo para que você se torne uma pessoa frutífera. E o esforço aqui, eu não estou falando de produção, eu estou falando de rendição. Renda-se a ponto de você produzir bastante. 1 Coríntios 9:19, olha o que Paulo falou. Por favor, se isso não é um esforço para fazer algo em escala maior, eu não sei o que é isso. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Por favor, o que é o maior? Não precisa passar não. O que é o maior número possível? Ele está falando, eu não sei a quantos eu chegarei. Ele nem sabe mesmo, e está morto, não dá nem para a gente falar, Paulo, obrigado. Tuas 13 cartas estão nos servindo muito bem. Que delícia ouvir você falando lá em Gálatas, não dá para falar com Paulo. Eu não sei você. Tem hora que eu vibro, eu falo, cara, que isso? Quem lê a Bíblia, entende a Bíblia, Efésios. Meu Deus, que delícia! Obrigado, Paulo. 13 orientações. Dos 27, 13 dele. Fala para mim que você levanta e você cria esse tipo de resolução, esse tipo de decisão de falar, eu não sei o que eu farei, mas o maior número vai ser meu. Não é uma competição, querido, mas é uma determinação de fé. É virar e falar assim, eu não sei o que eu faço a partir de hoje. Eu quero literalmente lesionar teu evangelho. Tem que acontecer algum problema contigo agora. Tem que pifar. Até o que você até hoje trouxe, tem que pifar. Você tem que entrar em parafuso, em choque. Não fala assim, não, peraí. Eu tenho que reformular o sistema porque está tudo uma bagunça. Como assim? O maior número possível. Um homem vira e fala, eu não sei, mas eu quero
eu quero fazer de tudo. Se você ler esse texto aí, não lê não, é um escândalo. Capítulo 9 é Paulo, misericórdia. Se isso não é um homem determinado a fazer algo extremamente relevante para Deus, eu não sei o que é. O apóstolo Paulo olha uma igreja já construída em Roma. Ele chega lá em Romanos capítulo 1, verso 13, a igreja já está lá, já está linda, já está acontecendo, já está fluindo. Paulo é tão fominha, meu irmão, de dar resultado, de fazer coisa, de participar do que Deus está fazendo, que em Romanos 1,13 ele fala, eu quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes propus ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido. Para quê? O que ele quer lá? Para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Paulo está falando, vocês são gentios, foram alcançados pela graça. Eu não sei se tudo o que vocês têm é o que o evangelho tem. Então eu tenho que ir aí, porque vai que vocês não foram tão bem instruídos do evangelho. Com isso eu vou conseguir um frutinho. Meu irmão, tu tem que olhar para a vida de pessoas que acham que o vazio, olha o evangelho. Hoje nós temos que resgatar o evangelho e tirar ele do poder do homem. Você entende isso? O homem atrapalhou tudo. Nós estamos num sistema e não percebemos. A cada dia que passa, parece que eu me vejo, eu falo assim, peraí, antes de pregar o evangelho eu vou ter que explicar que eu não sou o que está aí, porque é difícil. Porque você é taxado como mais um. Porque tu tem que convencer, gente, só para vocês terem uma noção, levanta a mão você que já veio de uma outra igreja, só para o pessoal entender, levanta alto. Quem se converteu não tendo ido em igreja nenhuma, levanta a mão, só para você entender. Levanta bem alto. Você entendeu? O que está aqui? Uma dezena de culturas. Uma dezena de decepções. Uma dezena de besteira que Deus olha e ira do trono, esperando o dia que ele vai poder condenar o indivíduo. Só que o que nós ficamos? Nós abrimos a Bíblia, nós pedimos a Bíblia, nós clamamos pela vida da Bíblia, e de repente, meu irmão, fica você incrédulo, pensando que nós estamos em mais um sistema humano de um homem. Filipenses 1, 21. O apóstolo Paulo, rapaz, que homem doido, cara. Olha isso aqui. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele falou, eu não estou nem aí, meu irmão. Se eu tivesse que morrer agora, eu estava lucrando com isso. Por quê? Ele não é um suicida, uma pessoa que está desgostoso da vida, não é isso não. Ele diz, entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Meu irmão, que inútil que o crente está se tornando. Pastor, eu vou ficar aqui na igreja, mas só vou sentar aqui no banco? Assim, quero cargo. Falei, irmão, está no lugar certo. Vai decepcionar se quiser. Só para você ter uma noção da gravidade do negócio. Nem o que nós somos chamados de pastores para identificar quem é o cuidador da igreja, gente. Por favor. Migra, vamos para o reino. No Novo Testamento, você não tem um pastor ungido, não tem. De Mateus a Apocalipse, não tem nenhum pastor. Pastor fulano, ninguém era chamado de pastor. Como era chamado? Presbíteros, bispos, apóstolos. E já ensinei isso para você. Paulo chega lá na cidade de Mileto, manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. A Bíblia diz que quando os presbíteros chegaram, Paulo está conversando com eles. O que aconteceu? A Bíblia diz que Paulo fala assim, cuidai da igreja sobre a qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para apacentardes a igreja de Deus. Eu sempre falo, os caras são bichão mesmo. Presbíteros, bispos ou pastores? Pastor é função, querido. Pastor é uma função, é uma coisa que se faz. Um cara que não cuida, que é um falastrão que sobe e fica falando, isso não pode ser dito que ele é um pastor. Se a pessoa não tem paixão pelo cuidado, se ela não tem cuidado para dar, se ela não é cuidadosa, se ela não quer cuidar, se ela não quer estar com gente, ela não é pastor. Pastor não é um cargo hierárquico. Nem apóstolo.
Para o homem é. Os homens criaram esse sistema. Você tem pastores na igreja, você unge bispo. Aí se o pastor começa a plantar a igreja, aí ele é um apóstolo. Isso foi o homem que inventou, gente. Foi o homem que inventou. Quantas igrejas de Natanael, você nem sabe quem é esse, Bartolomeu. O outro Judas, sem ser o traidor. Quantas igrejas que ele fundou? Hã? Cadê a carta dele? Cadê? A Bíblia fala que a igreja estava edificada sobre a doutrina dos apóstolos. O que nós tínhamos? Presença apostólica. Eu quero de uma vez por todas levantar você numa paixão por cuidar de vidas. Trabalho frutífero. Trabalho frutífero. Põe lá, por favor, Alex. O texto. Filipenses 1. A gente estava no 23. Ele diz: estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Paulo está falando, Jesus é muito melhor, mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. Por quê? E, convencido disso, não, decidi. Só um escândalo aqui, Paulo está falando assim, não é que Cristo está chamando ele para ir para o lar celestial, não. Ele falou, não sei o que eu estou decidindo, eu estou decidindo se eu morro. Gente, quem tem o poder de decidir a morte? Quem tem o poder? Quem tem o poder de decidir a própria morte? O apóstolo Paulo aqui. Aí ele diz assim, eu convencido disso, que é melhor ficar, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Meu irmão, tu teria coragem de falar assim, cara, a minha vontade é ir, mas vou ficar aqui por causa de você. É só você que está me mantendo vivo. Tem gente que fala assim, minha razão de viver é ver meus filhos casar. Cara, tu vai descobrir que isso é a pior coisa pela qual tu vai viver. Porque tudo aquilo que é egocêntrico e sem sentido no reino de Deus e para outras vidas se torna o lugar mais vazio da tua vida. Provavelmente o namorado dela vai te odiar. Cara, eu quero viver. Gente, eu estava vendo uma pessoa, a pessoa está fascinada lá por uma coisa, e foi uma pessoa que ocupou muito tempo na minha vida, então assim, eu conheço a pessoa em essência, eu fico assim, meu Deus, essa pessoa procura pelo que viver. Cara, a gente encontra as maiores banalidades pelo que viver, a gente se dedica ali, a coisas que não trazem retorno nenhum, que quando a gente morre, ninguém fala assim, caraca, baita corredor, cara, tem que ver os minutos dele. Caraca, só dava ele. Entendeu? Tinha que ver o tênis que ele conseguiu comprar. Eu não sei você. Eu quero partir e saber que um monte de gente fala assim, cara, igual uma senhora. Ela era doida para fazer parte da nossa igreja. Chegamos na empresa, a mulher estava depressiva. Com depressão mesmo. E aí, problema familiar. E eu só comecei a conversar com ela, não estava com expectativa de nada. Um dia chega aquela mulher e fala assim, você falou que estava em obra lá na tua igreja, né? Eu falei assim, estamos fazendo um muro. Gente, nós éramos muito pobres. Aí estava falando carnê para fazer esse muro aqui, assim. Nós não estamos ricos não, mas estava muito ruim para nós, né, Anselmo? Fizemos carnezinho. Ela falou assim, dá um carnê que eu quero muito participar. Eu falei assim, por quê? Fica tranquila, não sei o que. Ela, não, eu quero. Quando eu conheci você, eu era uma pessoa depressiva. Eu tinha problemas com a minha filha. A filha dela tinha gratidão à distância. Ela fala assim, os meus filhos são tão gratos a você. O filho dela trabalhava lá também. Ele fala assim, cara, você abençoou muito a minha mãe. E ela, o que aconteceu? Eu tinha que, quando eu assumi esse setor na empresa, eu tinha que limpar o setor. Aí eu comecei a pensar, por que só o meu setor eu que limpo? Por que eu sou faxineiro? Comecei a limpar, deixava cheiroso e bonito, mas pedindo as paradas para as meninas da limpeza. Depois eu fui na pessoa e falei assim, por que só o meu setor não tem limpeza? Ele, não, porque sempre as pessoas que ficaram lá limpavam. Eu falei, opa, então a gente pode mudar isso aí, não pode? Fui no meu chefe. Falei, por que eu que tenho que limpar o arquivo? Ah, não é você que tem que limpar. Falei, então, vamos mudar isso aí. Então o arquivo vai entrar na escala? Vai. Uma vez por semana. Quem é que entrou lá? A fulana.
E de repente ela chega, meu irmão. E ela vira e fala assim, quando eu te conheci, eu estava assim, assim, e você me ajudou a mudar. É isso. É sobre isso. Cara, ela participou do carnezinho do muro. Deixa eu te falar uma coisa. Esse tipo de tesouro, Anselmo, salário, tudo que eu conquistar, nada disso vai retornar para mim com o tamanho de ter uma pessoa mudada. Uma pessoa. Eu estou te falando de uma pessoa. Presta atenção aqui. Só que Paulo, ele era loucão. Ele falou assim, eu quero o máximo possível de gente. Meu irmão, eu ativei esse modo. A gente tem que pensar no máximo possível de gente. Nós precisamos buscar um avivamento, a gente precisa buscar... Eu estou te pedindo hoje, lembra? Falei que hoje não tem como emocionar, não. Tem que ser racional a parada aqui. Você tem que sair daqui com um incômodo no teu coração e orar em casa. Hoje não adianta nem a oração que depois. Porque isso não é de um culto. Senão, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer aquele sistema de esquecer mensagem. Eu quero que você chegar no teu trabalho e falar assim, cara, você sinta um vazio. Como é que eu conecto isso à mudança de vidas? Eu preciso fazer alguma coisa, meu Deus do céu. Quero que você comece a olhar para dentro da tua casa, gente brigada, gente tudo perdida, desorientada, um tiroteio dentro de casa. Tu pensa assim, cara, que baderna é essa, meu irmão? Eu vou partir, o que vai fazer? Foi um bom amigo? Não sei se você passa por isso, mas eu passo. Toda hora você tem que falar no enterro de alguém. Presta atenção nisso aqui. É horrível, Anselmo. Você olhar assim e falar assim, sei que a família vai sentir falta, que Deus dê paz a vocês. Vamos orar. Não dá. A gente tem que ter essa meta. Quando partir, Andressa, você tem que deixar saudade, buraco na vida de um monte de gente. O reino das trevas tem que olhar para você sobre figueira e falar assim, meu Deus, essa pessoa é um problema aqui para mim. O império das trevas tem que olhar para você e falar assim, caraca, ele quer o máximo de pessoa. E, meu irmão, não vai ter nada, não vamos virar um evangelho da teorização, não. É da libertação, é da cura, é do enchimento com o Espírito, é de chamar a pessoa e falar assim, vem cá, você está o quê? Você ainda não provou a alegria do Espírito Santo. Vamos ver. Se o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, vamos ver onde vai ficar a tua depressão depois que tu provar dele. Você não tem coragem? Então a alegria do Espírito serve para nada. Banal. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Uma alegria que não vem. Uma alegria que não é. Não estou te falando de alegria, de gargalhada, não. Tu nunca sentiu essa parada? Teve um dia que eu estava orando. Lembra? É o dia que eu contei do presbiteriano. Tinha um presbiteriano na minha sala, eu orando e um pentecostal. Eu caí numa gargalhada. E eu ri demais. Meu irmão, me contaram uma piada boa na hora da oração, eu ri. Deus falou para mim assim, eu estou te dando a minha alegria. Isso que você está sentindo é a minha alegria. Aí eu vi uma nuvem negra vindo, e Deus falou assim, dias difíceis virão, mas essa alegria vai te sustentar. Meu irmão, amém, né? Era isso que eu queria ter dito. O meu kkk ficou meio parado, eu deixei de kkk, parei, prestei atenção naquilo, falei assim, Senhor, me ajuda. Com um risinho na boca. Falei, gente, como é que eu vou conseguir? Gente, eu passei uma guerra, mas rindo o tempo todo. Eu era o cara mais risonho da face da terra. Sei lá, alguém me atropelou. Eu ia cair assim. Me xingou, bateu no meu carro. Era assim mesmo, naqueles dias, estava maluco, parece que eu estava anestesiado. Mas o rojão foi tão alto, eu não sabia como as minhas emoções não pifaram debaixo de um trem daquele. Existe ou não existe? Salmo 16, verso 11, o que está escrito lá? Na sua destra há delícias e alegria. Se o reino não é de paz, justiça e alegria no Espírito Santo, meu irmão, de coração, tudo bem, casos que a pessoa vá a psicólogo, não tem problema algum com isso. Mas eu quero ver casos onde a paz do Espírito entra. Porque eu já vi casos que o Espírito Santo sustenta até hoje de pé a pessoa. Quando a pessoa vai, o Espírito Santo puxa e bota ela no prumo, e a paz do Espírito está lá dentro daquela pessoa até hoje. Eu já vi, já orei para uma pessoa e falei assim, em nome de Jesus,
teu sangue seja limpo da dependência química. A gente entende o problema. E foi limpo, eu já vi. A pessoa voltou para o vômito. Mas naquele instante, enquanto ela esteve no Espírito, porque essas coisas não são de nossa, gente, é do Espírito em nós. Eu já vi. Então, por que que 1, 2, o André? Essa foi para tu, né? Eu quero que você olhe para o maior número possível de gente e fale assim, não sei, meu irmão. Passou perto de mim, é dependente químico, vai deixar de ser. Vai deixar de ser. O cara bate aqui ó, no portão com crack. Eu olho para ele e falo assim, tu sabe que teu sangue pode ser limpo, não sabe? Sei, pastor, eu tenho que me posicionar. Eu falo, tu já sabe. Eu creio de verdade. Se a gente ficar vivendo um reino falso, a gente vai ficar bitolando as pessoas. Aí tudo é da força da pessoa. O quanto ela é forte, ela consegue. Não, aqui é o quanto ela se rende, ela desfruta. Eu creio que esse é o evangelho que eu estou vivendo. E o Deus que tem alegria, paz e justiça no Espírito, aliás, paz, justiça e alegria no Espírito Santo, se esse é o reino dele, que venha. Amém? Pai, eu os entrego, Senhor, a Ti. Meu Deus, põe um poder, ó Pai, dentro de nós, impulsionando agora uma visão missionária, Senhor. O mundo, podemos dizer que jaz no maligno, mas também podemos dizer que somos o Teu trigo plantado no mundo. Senhor, podemos dizer que somos a semente do reino plantado no mundo. O Senhor nos chamou para vivermos uma religião tão restrita, cheia de muros, obstáculos, ofuscada, contida. O Senhor nos chamou para sermos um povo ousado, Senhor, que flui no Teu poder. Pai, põe essa frase de Paulo ecoando dentro de nós, ó Deus, o maior número possível. O maior número possível. Põe, ó Deus, esse empenho de Paulo, essa decisão de viver pelo trabalho frutífero, trabalho frutífero. Deus, nós não queremos ser infrutíferos no Teu reino. Nós não queremos ser ineficazes. Queremos, ó Deus, que o Senhor impulsione mais pessoas igual o Vinícius, ó Pai. Toma ele na Índia agora, Senhor. Coloca no coração dele, Pai, e dê a ele a maior colheita da Índia, Senhor. Deus, ativa esse poder agora sobre a vida do Teu filho. Envia outros aqui, Senhor. Deus, nós declaramos que o Piauí, nós declaramos que lugares, ó Deus, onde no nosso país não são alcançados e tem miséria imperando, esse tipo de dominação, Senhor, será, ó Deus, rompida pelo poder da Tua igreja. Senhor, nós deixaremos de edificar palácios, ó Deus, placas em nome próprio, fome de poder, ganância por qualquer que seja a questão, Senhor. Nós passaremos a observar, ó Deus, pessoas. Passaremos a nos esforçar por vidas. Passaremos a olhar por pessoas e falar que é chegado o reino dos céus na vida delas. A Tua luz brilha, Senhor, em pessoas que estão próximas a nós. Nós declaramos isso, Senhor. A Tua luz há de brilhar, ó Deus. Se abrir, ó Pai, o coração a nós, a Tua palavra será a semente viva de regeneração. Nós não plantaremos, ó Deus, uma igreja para nós. Nós não edificaremos seguidores de igrejas. Nós levaremos pessoas ao reino do Senhor, ao impacto de uma devoção sincera e real, profunda, verdadeira, genuína contigo. Se as vidas não quiserem o Senhor, Senhor, não nos faça colocá-las dentro de um sistema de ganância, de troca, de carência. Nós não Te servimos porque somos carentes, Jesus. Nós não Te servimos porque somos menos inteligentes, Jesus. Nós não Te servimos porque estamos alucinados por outra questão. Nós vimos o Senhor e declaramos que o Senhor é nosso dono, nosso Senhor, Rei da nossa vida. A melhor coisa que nos aconteceu foi nos sujeitar à Tua vontade. Foi a melhor coisa que nos aconteceu, Senhor, foi dizer, venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, Deus. Nós temos prazer. Reformula a nossa mente. Renova o nosso entendimento para que possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.